Novembro 6, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 27, versículos 1 a 31, Marcos capítulo 15, versículos 1 a 20, Lucas capítulo 23, 1 a 25 e João capítulo 18, versículo 28 a capítulo 19, versículo 16. Mateus capítulo 27, versículo 1 a 31. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: "Pequei, pois traí sangue inocente." Eles retrucaram: "Que nos importa? A responsabilidade é sua." Então, Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida, foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: "É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue." Então, decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para o cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue, até o dia de hoje. Então, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Tu o dizes." Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então, Pilatos lhe perguntou: "Não ouve de quantas coisas acusam você?" Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: "Qual destes vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?" Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: "Não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele." No entanto, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então, o governador perguntou: "Qual dos dois vocês querem que eu solte?" Eles responderam: "Barrabás." Pilatos lhes perguntou: "Que farei então com Jesus chamado Cristo?" Todos responderam: "Crucifica-o." "Por quê? Que crime ele cometeu?" perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais: "Crucifica-o." Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: "Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês." Todo o povo respondeu: "Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Então, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Assim, os soldados do governador levaram Jesus ao Petrório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles lhe tiraram as vestes e o vestiram com um manto escarlate. Depois, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Na sua mão direita puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar. "Saudações,
Rei dos Judeus. Cuspiram nele e batiam-lhe na cabeça com a vara. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para ser crucificado. Marcos capítulo 15, versículos 1 a 20. Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais. Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao Petrório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Começaram a saudá-lo. Saudações, rei dos judeus! Batiam-lhe com uma vara na cabeça e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 25. Então, toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e diz de si mesmo que é o Cristo, um rei. Pilatos então perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Eles, porém, insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele nada lhe respondeu. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestiram-no com um manto esplêndido e mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia
tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o interroguei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Tampouco Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. No entanto, eles gritaram a uma só voz: Acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. No entanto, eles continuaram gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada para condená-lo à morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender ao pedido deles. Soltou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele a quem havia pedido, e entregou Jesus à vontade deles. João capítulo 18, versículos 28 a 40. Jesus diante de Pilatos. Em seguida, os judeus levaram Jesus de casa de Caifás para o Pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no Pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregue a ti, responderam. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Nós, porém, não temos permissão para executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus perguntou-lhe: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é aqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Eu não encontro nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era líder de rebelião. João capítulo 19, versículos 1 a 16. Jesus é condenado à crucificação. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Saudações, rei dos judeus.
e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não encontro nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos lhes disse: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, porém, lhes respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então, perguntou a Jesus: De onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-o no tribunal, em um lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em hebraico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritaram: Acaba com ele! Crucifica-o! Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.